guys! No vídeo de hoje nós vamos falar do caso genitivo em inglês, o genitive case, que nada mais é que relação de posse. E uma estrutura muito comum que vemos no inglês para indicar essa relação de posse é aquela que tem um substantivo, um apóstrofe, seguido ou não de S e outro substantivo. E o que significa essa estrutura? Ela está indicando que esse substantivo que vem antes do apóstrofe é o possuidor do substantivo que vem depois, né? Está indicando uma relação possuidor e coisa possuída. E essa estrutura com apóstrofe nada mais é do que uma forma abreviada, digamos assim, uma forma mais prática da estrutura substantivo, particular of, e o outro substantivo. Por exemplo, the car of Joseph. Ao invés de falar essa frase toda, que não é muito prático, a gente pode usar a estrutura com apóstrofe, que é muito mais simples. Aí fica Joseph's car. E aqui está indicando uma relação material, uma relação de posse material, mas não precisa ser só desse jeito. Pode ser, por exemplo, uma relação de posse imaterial, como por exemplo, the boy's name is Joseph. The boy's name, o nome do menino. O nome não é uma coisa material. E também tem relações que não são exatamente de posse, é mais uma relação de especificação, como por exemplo, the women's toilet, o banheiro das mulheres. Aqui é mais uma especificação de quem que pode usar o banheiro. Women está no plural e pode perfeitamente ser usado com um apóstrofe. Mas se o plural terminasse em S, haveria apenas o apóstrofe depois do substantivo, sem o S depois. Como por exemplo, the girl's bathroom. E isso vale para qualquer substantivo que termine em S. Pode estar no plural ou no singular. Um exemplo, Prince Charles' wedding. Tá no singular, mas termina com S, então só vem com um apóstrofe. Outra coisa que a gente tem que ficar atento é que pode ter mais de um possuidor na mesma frase. Se eles forem possuidores da mesma coisa, aí o apóstrofe só vai vir no último elemento citado. Como por exemplo, John and Mary's wedding. Aqui eles são possuidores da mesma coisa, né? É um casamento para os dois, é o casamento dos dois. Mas se viesse John's and Mary's wedding, aí seria um casamento para cada um. O casamento do John com outra pessoa que não é a Mary e o casamento da Mary com outra pessoa que não é o John. Mas é importante deixar claro que nem todas as relações de posse podem ser representadas por essa estrutura. Só seres vivos ou elementos mais especiais, digamos assim, podem usufruir dessa estrutura com apóstrofe. Mas quem são esses seres? Bom, primeiramente, os seres que têm nomes próprios. Então, John's car is expensive. Estou falando aqui John, nome de uma pessoa. Mas pode ser nome de outra coisa. Marley's fur is fluffy. Aqui Marley é o nome de um cachorro ou de um gato, por exemplo. Mas pode ser com coisa não viva também. Brazil's beaches are great. The Earth's atmosphere. A atmosfera da Terra. Terra, nome próprio de um corpo celeste, de um planeta no caso. Certo também. Nomes próprios em geral podem usufruir dessa estrutura com apóstrofe. Mas só nome próprio, Tati? Não, nomes comuns também, mas só quando estão relacionados a seres vivos ou elementos não vivos, mas que são os elementos especiais dos quais eu falei. Então, sempre que estiver relacionado à pessoa, por exemplo, tá valendo. The boy's name, o nome do menino. Menino está relacionado à pessoa. Women's toilet, mulheres. The doctor's office, o consultório do médico. Médico, um cargo de, né, que pessoas exercem relacionado à pessoa. The president's statement, novamente, cargo relacionado à pessoa. Mas serve para outros seres vivos também, animais e plantas. My dog's fur is fluffy. Cow's milk is good for health. Flowers' petals are soft. E Tati, além dos seres vivos, quais são esses elementos especiais que você está falando? Sempre quando está falando de grupos, né, corporações, pode fazer uso da estrutura do apóstrofe. Por exemplo, the soccer team's shirts are cool. As camisetas do time de futebol, por exemplo. The company's marketing strategy is very intelligent.
a estratégia de marketing da empresa. Empresa, que um grupo é tipo um organismo, né, quase vivo, digamos assim. Então, sim, é um elemento mais especial. Corpos celestes também estão incluídos, tá? Mesmo quando a gente não fala, não usa um nome próprio, como o Sol, the Sun's rays, the Moon's surface, a Lua, the planet's atmosphere, a atmosfera do planeta, tá? Não precisa falar o nome próprio. Cabe comentar que tem expressões que são comuns do dia a dia, né? Como, por exemplo, for goodness sake, for heaven's sake, que equivale ao nosso meu Deus, o que eu tô fazendo, meu Deus, o que você tá fazendo, meu Deus, o que eu faço, esse tipo de coisa. Bom, esses foram os casos de substantivos que podem ser usados na estrutura com a apóstrofe, tá? Que nem eu falei, o possuidor tem que ser, né, relacionado a um ser vivo ou então a um elemento não vivo, mas que é especial, né, digamos assim, que está acima de elementos comuns. E agora vamos falar dos outros tipos de relações de substantivos, tá? Até para vocês poderem comparar um e o outro. Mas antes de tudo, é importante comentar que tem substantivos que vêm juntos, mas eles vêm juntos não porque tem uma relação de posse ou especificação ali, eles vêm juntos porque estão formando um novo substantivo, tá? Então, por exemplo, shoelace, keyboard, blackboard, bathroom, bedroom, e os substantivos que vêm separados por hífen ou sem hífen, mas que tem que sempre vir juntinhos, como box office, babysitter, letterbox, lifeguard, great grandchild. Bom, aqui temos substantivos que juntos estão formando um novo substantivo. Por exemplo, bathroom. Temos bath, que é banho, room, que é quarto. Une os dois e fica quarto de banho, um novo substantivo. Box office, une os dois e forma bilheteria. Babysitter, junta os dois e forma babá. Então, assim, são substantivos que estão formando um substantivo novo. Então, eles têm que vir juntinhos. Alguns aqui já vêm escritos juntos, outros com hífen, outros sem hífen, mas mesmo esses que vêm sem hífen, eles têm que vir nessa ordem juntinhos. E eu tô falando isso para vocês tomarem cuidado para saber diferenciar quando é esses casos de formação de um novo substantivo e quando temos dois substantivos juntos, porque há uma relação de especificação ali. Inclusive, os substantivos acabam exercendo função de adjetivo, tá? Aí, nesses casos que eu tô falando, em que há uma adjetivação do substantivo, é muito comum essa estrutura. Substantivo adjetivado seguido do outro substantivo, exercendo uma relação de especificação ali. Mas também, né, pode vir na estrutura típica, usando a partícula of, substantivo, partícula of e seguido de substantivo. Só que nem eu falei, ela é menos comum, menos prática. Posso falar, por exemplo, driver of the bus, só que fica uma estrutura longa, não precisa falar assim. Então o que a gente faz, a gente adjetiva o substantivo bus, porque fica muito mais prático de falar, fica bus driver. O mesmo acontece com channel of sports, a gente pode simplesmente falar sports channel, adjetivando aí o sports. O mesmo acontece com várias outras situações, seat belt, a silk dress, an English course, letter jacket, travel agency, 2-hour lesson, que é o correspondente a lesson of 2 hours. Só que quando a gente adjetiva, né, o 2-hour perde o S, fica 2-hour lesson. O mesmo acontece com algumas expressões de medida, como 2-meter high fence, que equivale a fence of 2 meters of height, tá? Perde o S também aí, o meter, fica 2-meter high. E também cabe comentar dos casos em que a forma contínua in, que é a mesma forma usada para a formação dos tempos contínuos, ela pode vir como adjetivo em algumas situações, como por exemplo, waiting room, drinking water, dining room, meeting point, meeting place. Aqui a gente está tendo a forma contínua como adjetivo, não é gerúndio. Gerúndio é quando a forma contínua é usada como substantivo, não é o caso aqui, tá? Ela está sendo usada como adjetivo. Bom, para finalizar, vamos falar de outro tipo de
de relação que podem ter entre os substantivos, que é uma relação que não é bem de especificação, é mais uma relação de um elemento que está contido em outro elemento. E nesse tipo de relação é mais comum a estrutura com a partícula of, né? Substantivo mais partícula of mais o outro substantivo. Pode ocorrer sim a estrutura mais prática, em que ocorre a adjetivação do substantivo, mas nesse tipo de relação não é comum, tá? A adjetivação do substantivo, não fica muito... soa um pouco estranho, então é mais comum usar a estrutura longa mesmo. Por exemplo, the roof of my house, o telhado da minha casa. Tem a ideia aqui de, o telhado que está contido na minha casa. Posso sim falar my house roof, mas soa um tanto que estranho e não é muito comum. Então, recomendo usar a estrutura longa mesmo nesses casos, tá? O mesmo serve para the door of the car, the leg of the table, the capital of Spain e vários outros, né, do tipo. Também serve para algumas expressões de medida, como a cup of tea, a bottle of milk, que são muito mais comuns e frequentes do que falar a tea cup, a milk of bottle, tá? Posso falar, mas é bem menos comum do que usar a estrutura longa com a partícula of. Então fiquem bem atentos ao tipo de relação que os substantivos estão tendo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau!